A gente vai falar agora de uma outra personalidade muito famosa e que está dando muito o que falar por conta do seu estado de saúde, que é o apresentador Silvio Santos. Atualização importante que a gente traz agora sobre o Silvio Santos, né, Ítalo? Com certeza, a gente já vem acompanhando, né, desde a última semana a internação do Silvio Santos. A primeira informação era de que ele estava fazendo exames de imagem, né? Essa informação foi passada pelo SBT e depois o jornal O Globo deu uma informação de que era um estado preocupante, né? Que os médicos estavam preocupados. Inclusive no final de semana saiu notícia de que o estado seria crítico, né? O SBT, gente, informou em nota publicada nesse domingo que o Silvio Santos está se recuperando e que está bem. Tá? A emissora negou que ele estava em estado crítico. Esse foi o posicionamento oficial do SBT. No sábado, como eu disse, o jornal Globo apurou que Silvio Santos apresentou uma nova condição de saúde e que gerou preocupação nos médicos. Essa nova condição teria sido o que impediu que ele tivesse a alta médica depois de realizar aqueles exames iniciais que eu tinha comentado, né? Os exames de imagem, que ele iniciou a fazer na quinta-feira e tá lá desde então. Inclusive, o jornal o Globo apontou que os médicos ali da área de especialização armaram um esquema de blindagem para evitar qualquer tipo de informação vazada. Ou seja, até a direção do Albert Einstein tá ali assumindo o caso, meio que mudaram o nome ali para não ficar na cara que é o Silvio Santos que tá ali, porque funcionários estariam vazando essas informações. Inclusive, depois que isso saiu, né? Depois que essa informação saiu, não teve nenhuma atualização por parte do jornal o Globo sobre o Silvio Santos. Não sei se por conta desse contingenciamento que a direção do Albert Einstein está tentando fazer, ou se porque existe alguma regra lá dentro da Globo para não ficar passando por hospital, cima, né? Eu digo assim, dentro do jornal o Globo mesmo, Globo. Para eles não ficarem passando por cima da informação oficial. Afinal de contas, a gente sabe que questão de saúde não é furo, né? Com e certeza. A TV Globo preza muito por isso, né? Por respeitar essa parte, essa questão oficial, né? À toa que a gente até lembra, né? Que quando aconteceu o acidente da Marília Mendonça, a Globo deu informação, deu um plantão errado, porque seguiu a informação oficial. E é o correto, né? Obviamente... o erro nem foi da Globo, né? O erro foi da assessoria de imprensa em confirmar uma coisa que não sabia, né? Exatamente, foi isso que eu falei. A Globo fez o correto, seguiu o que foi dito pela assessoria, mas a assessoria estava mentindo. Eu sempre repito aqui esse caso, porque a assessoria de imprensa do SBT passou uma informação incorreta, uma inverdade. Sim. Né? Logo quando, da outra vez, o Silvio estava internado, que foi a Folha de São Paulo que trouxe, né? Depois falaram que era apenas exames e o Silvio estava internado, como tá até agora. Então, assim, é muito preocupante, obviamente. A gente está falando aqui de uma segunda internação em menos de um mês, em 15 dias, né? É realmente preocupante, mas a informação oficial é de que o Silvio está bem, está se recuperando. Foi o que disse aí a assessoria de comunicação do SBT. E tem umas aspas deles aqui, você tem aí também? Tenho, mas antes é importante a gente falar que, assim, independente da notícia e tudo mais, o que vale é a informação oficial, né? Mas a gente fica com um pezinho atrás, o Ítalo, porque, assim, não é a primeira vez que a assessoria de imprensa emite uma nota que não necessariamente é aquilo que aconteceu mesmo e depois eles têm que voltar atrás. E a gente tá falando, na primeira vez da internação, que nós até fizemos um plantão aqui, aconteceu que foi a Folha de São Paulo, e a Folha a todo momento sustentou essa notícia. Depois surgiram outras notas, Jornal Extra, né, outros colunistas comentando sobre isso, mas dessa vez a gente está falando de uma matéria do O Globo, que assim como a Folha de São Paulo, são veículos de extrema credibilidade. Então, a ponto do O Globo noticiar que o estado de saúde seria algo preocupante ali internamente por parte dos médicos, e mesmo que a assessoria negue, é algo que a gente precisa levar em consideração também, porque não seria a primeira vez que essa apuração mostra uma preocupação por parte dos médicos.
tudo também gira em torno de, é um senhor de 97 anos, então qualquer coisa que aconteça com ele vai gerar um estado de preocupação, né? Então o SBT se pronunciou na noite desse domingo dizendo, abre aspas, o SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidar dos médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação, fecha aspas. Eu acredito que essa nota tenha sido redigida pela Maísa Alves, inclusive a diretora de comunicação ali do SBT, a qual a gente sempre deixa aqui um grande abraço, né não? Mas a gente sabe que, de certa forma, esse é o trabalho da assessoria de imprensa. Assessorias de imprensa estão para desmentir algumas notas. E assim como, né, como a gente são jornalistas, eles têm que defender o deles, a assessoria de imprensa que responde também pela família Bravanel. E por um outro lado, nós temos o jornalista do Globo que diz que apurou ali, né, internamente no Hospital Albert Einstein, soube que estão trocando o nome do Silvio no prontuário para evitar vazamento de informações, mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde essas informações elas vão vir à tona e que o estado de saúde, segundo o Globo, é preocupante e está deixando os médicos ali com uma pulga atrás da orelha, né? Mas é um senhor de idade, então qualquer coisa que aconteça, mesmo que seja uma gripe, mesmo que seja uma queda, mesmo que seja, né? A gente sabe que a idade faz com que a preocupação ela venha também. A gente tá seguindo e acompanhando esse caso, só que nesse final de semana veio uma outra atualização a respeito do Silvio Santos e que deixou muita gente chocada, muita gente preocupada, porque o Silvio ele está internado, né? E uma das filhas, ela foi vista em uma festa, o que gerou uma certa dúvida, assim, poxa, se teu pai, ele tá internado,